Isaías capítulo 40, versículo 28 e 31. Isaías 40, versículo 28 ao 31. Um texto muito conhecido mesmo, assim, dos leitores da palavra de Deus e quem faz as suas leituras. Pronto, já ouviram pessoas a ministrarem e tudo. Porém, Deus colocou isso e nós queremos falar. Vamos ler o texto, então, que diz assim. Não sabes, no 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O profeta Isaías, quando ele escreve esse texto, e não só esse texto, como o livro do profeta Isaías é um livro completamente messiânico. E nesse capítulo 40, ele retrata tremendamente sobre... ele faz uma descrição do poder e da soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele revela de uma forma tão maravilhosa, tão forte. Ele traz descrições da natureza de Deus, quem é Deus, e traz uma revelação triunfante que eu creio que vai abrir ainda mais o nosso entendimento e vai realmente gerar em nós uma certeza que realmente nós não estamos só, que nós podemos confiar, podemos esperar em Deus, podemos realmente falar, não, o nosso Deus é grande, é forte, é poderoso e não há nada que pode escapar de suas mãos. Então, o capítulo 40, ele vai trazer uma revelação da grandiosidade de Deus, pelo menos em 4 aspectos. Pelo menos em 4 pontos que nós olhamos assim e falamos, nossa, uau, nosso Deus, ele é realmente um Deus tremendo. Então, por isso que eu devo descansar nele. No versículo de número 12 do mesmo capítulo, eu quero dar um tema a essa mensagem antes, que diz assim, o poder da confiança em Deus. O poder da confiança em Deus. E aí, o profeta Isaías começa a dizer nesse texto que Deus, ele diz da grandiosidade de Deus em relação à sua criação. E no versículo 12, nós vamos olhar aqui o seguinte. Ele expressa assim, que Deus ele é tão grande que ele mede as águas com o seu próprio punho. Ele toma a medida do céu dos céus na palma das suas mãos. E ele recolheu em uma medida o pó da terra. Aí eu fico imaginando, meu Deus, que espécie de Deus é esse que recolhe todo o pó da terra nas suas mãos, que traz toda uma medida de toda a sua criação e que pesou os montes e os outeiros em balanças. Ou seja, Deus ele tem um controle e o comando de toda a sua criação. Essa é a espécie do Deus que está aqui conosco aqui hoje. Essa é a espécie de Deus que amamos, que servimos. Um Deus que tão poderoso, tão maravilhoso sobre a sua criação. E no versículo 26, ele diz assim, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Ou seja, ele também representa, ele fala, olha, quem foi que criou as estrelas? Quem foi que criou o universo?
Hoje, pela ciência, nós sabemos que existem milhares de galáxias e universos. Mas Deus chama todas elas, todas as estrelas, pelo nome. Conhece cada uma, porque Ele mesmo as criou. Então, essa é a espécie de Deus que você e eu servimos. Um Deus que sabe tudo, um Deus que criou todas as coisas. Então, Isaías, ele revela essa grandiosidade de Deus diante da sua criação. Isaías também revela da grandiosidade de Deus no seu conhecimento. Ele diz, quem o ensinou? Quem o aconselhou? No versículo 13 e no versículo 14 diz, quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e fizesse notório o caminho da ciência? Quem não ouve, por quê? Porque o teu Deus tem todo o conhecimento, sabe todas as ciências, sabe tudo, por isso ele é onisciente. Essa é a espécie de Deus que você serve, um Deus que sabe todas as coisas. E ainda Isaías fala sobre da grandeza de Deus diante das nações. Versículo 15 ao versículo 18, ele vai dizer, eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde, e como um pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Em outras versões está como se não fosse nada. Para Deus, a terra é o banquinho de colocar os pés para descansar. Essa é a grandiosidade de Deus, de um Deus que tu serves. Um Deus que olha para nós e por mais que somos pequeninos, Ele nos ama. Um Deus que olha para as nações. Quer ver? Você faz uma viagem de avião a 9.000 pés ou a 10.000 pés. Você olha para baixo, você não consegue ver pessoas. Minimamente você consegue ver carros. Como se fosse uma maquete, dizendo, você fala assim, nó, aquela cidade parecia ser tão grande, agora parece coisinha de brinquedo que você fica ali a brincar. Imagina, eu fico a pensar quando Deus, Ele olha assim para a terra e vê como se fosse uma bolinha, nem uma bola de futebol. Mas mesmo assim, Ele nos ama e com tanto poder e amor, e com tanta grandiosidade, Ele conhece o nome de cada um de nós. Sabe quantos fios exatamente tem em nossa cabeça. Apesar que no meu caso ele não teria muita dificuldade para contar, né? Mas ele sabe tudo. Essa é a espécie de Deus que servimos. E ele fala também na majestade de Deus em relação aos ídolos. E fala, quem é? No versículo 19, aí ele disse, o artifício grava a imagem e o ourives cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. E ele fala aqui das imagens e etc, que a pessoa vai cortar uma árvore e dessa árvore faz uma imagem de adoração e com a mesma árvore que sobrou, coloca na lenha para fazer comida. Coloca no fogo, melhor dizendo. Para fazer comida e nós ficamos a pensar essas coisas. E ele revela que o próprio Deus é acima de todo o reino das trevas, em sua grandiosidade. Então, diante disso, diante de uma introdução que nós olhamos assim, por que Deus falou daquela forma, que dá força ao cansado e tudo? Ele revelou antes disso a sua grandiosidade à nação de Israel. E ele revela o seu poder, o seu amor, a sua grandiosidade a nós, aqui hoje. Porque o povo, antigamente, nesse momento, eles estavam cansados. Eles não estavam apenas cansados.
eles estavam completamente desanimados. Aliás, não, eles não estavam apenas desanimados. Eles tinham algo contra o próprio Deus. E no versículo 27, eles começam a dizer assim, olha Deus, o Senhor não está a olhar para as minhas dificuldades. Vamos ler o texto? 27. Diz assim, tem duas acusações que eles fazem contra Deus, dois sentimentos que eles olham assim para o seu coração e falam, olha, eu não estou bem mesmo. Aí eles falam assim, por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, Deus a falar com eles. O meu caminho está encoberto diante do Senhor. O que é que isso quer dizer? Que eles estavam dizendo assim, Deus, tudo que eu tenho passado, parece que o Senhor não está a ver isso. Quantas lutas, quantos sofrimentos, o Senhor está sendo um Deus indiferente para conosco, para comigo. E além de eles acharem que Deus estava sendo indiferente para o sofrimento deles, que eles estavam a viver em suas dificuldades, eles ainda falaram assim, parte B, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus, ou seja, as minhas justiças foram completamente esquecidas. Ou seja, eles estavam a chamar Deus de injusto. Porque se eu sou digno de receber algo de justiça pelo que eu fiz e eu não recebo, então eu estou sendo injustiçado. Ele falou, Deus, com tantas coisas que eu já fiz, eu estou sendo injustiçado. Eu estou cansado. Em outras palavras. E muitas vezes nós estamos numa situação que nós olhamos assim e falamos, meu Deus, estou tão cansado. Pai, eu tenho feito tanta coisa, ou algo tem acontecido. Eu estou tão cansado. E eles tinham um sentimento que Deus havia esquecido deles. Mas olha o que o Senhor fala em Isaías capítulo 49, versículo 14 e 16. Porém, Sião, já me desamparou o Senhor. E o meu Senhor se esqueceu de mim. Isso eles ainda com aquele sentimento de abandono, de esquecimento. Por isso que o povo estava cansado, porque eles estavam no período ali do cativeiro, estavam realmente passando grandes dificuldades. Estava prestes a entrar no cativeiro, melhor falando. Já estava ali sendo as ameaças, já estava com uma vida muito difícil. E eles falaram assim, olha, o Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus diz para eles o seguinte, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Deus faz uma pergunta para eles. Ainda Deus diz, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Ou seja, eu não esqueci de você. Por mais que pode ainda uma mãe se esquecer do seu filho que o amamentou? É muito difícil a mãe se esquecer do filho que amamentou. Mas se porventura ainda ela se esquecer e o abandonar, o Senhor disse, porém eu jamais me esquecerei de você. Jamais me esquecerei de ti. Por quê? Porque eu tenho você gravado na palma das minhas mãos, assim diz o Senhor. Então, Deus tem os nossos nomes na palma das mãos dele, gravado, como se ele olhasse todo dia e lembrasse. O Adailton, o André, a Joana, e etc, e etc. Está tudo aqui gravado. Eu não esqueci de vocês. Então Deus não esqueceu de ti. Deus não esqueceu dos momentos que você tem vivido e tem passado, das lutas. Deus não esquece do ser humano. Deus não esqueceu de nós. E ainda ele diz assim, no versículo 28, eu não me canso, eu não me fadigo. Tem pessoas que dizem assim, nossa, Deus já deve estar cansado de mim. Deus já deve estar cansado de todas as minhas lutas, de todas as minhas provações, de todas as minhas lamúrias.
Ele não esquece e Ele não se cansa de nós. Nós temos o livre acesso para clamar ao Senhor e para pedir a Ele realmente vigor e força no nome de Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos assim cansados, desanimados ou até mesmo indignados. Mas o Senhor Jesus, ainda assim, depois de sabermos o Deus que nós temos, o poder que Ele tem para trabalhar na nossa vida, em nós, através de nós e por nós. Além de Deus dizer que pode-se ainda uma mãe esquecer do seu filho, porém Ele não vai se esquecer. Porém ainda Deus dizer que tem-nos gravado na palma de suas mãos e conhece-nos tudo sobre nós. E mesmo assim, às vezes, ainda continuamos cansados, então Jesus faz um grande convite para nós. Em Mateus 11, 28, onde Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, que eu vos aliviarei. Esse convite é para todos nós. Todos os momentos que nos sentimos dessa forma, dessa maneira, nós temos uma carta convite do próprio Deus a dizer: ei, você, quem? Eu? Sim, você aí mesmo. Você está cansado? Ah, sabe, até que estou. Então, tem um convite para ir ali. Ali aonde? No spa? Não, hoje não, o spa fica para depois. Aonde? Vem ali comigo. Eu vou te mostrar um lugar de repouso, um lugar seguro. O Senhor não está a dizer do cansaço físico, está a falar do cansaço da alma, do cansaço espiritual, do cansaço das emoções, que também reflete no cansaço físico. E Ele falou: eu te dou um convite para você vir a mim, e eu te aliviarei. Olha. Então, eu devo andar junto com Jesus, todos os dias. Porque todas as vezes que o cansaço vier na minha alma, no meu corpo, no meu espírito, nas minhas emoções, nas minhas lutas, eu sei aonde eu posso ser recarregado, aliviado, esse cansaço da minha alma em Jesus. Jesus é a fonte para nos renovar todos os dias, através do seu amor, da sua palavra e da sua própria vida. Amém? Ok, pronto. Já entendemos que temos um Deus soberano, poderoso, que não esquece de nós, que está conosco, que nos dá convite e nos mostra o que devemos fazer: andar com Ele todos os dias. Andar com Ele. Mas essa força que Deus quer nos dar não é uma força natural do ser humano, porque Ele faz uma alusão aos jovens. Pense em um ser humano que tem força e vigor, são os jovens. Os jovens, olha, tem força e tal, vai. Se puder, passa aí noites e noites perdidas e não está nem aí, vai mesmo. Eu, quando chego 11 horas, já estou quase capotando aqui. Mas os jovens não. Mas aí o Senhor fala assim: os jovens ainda têm força, né? Mas mesmo assim eles se cansam. Mesmo assim eles caem. Não é essa força ainda que eu quero te dar. É uma força que vem de Deus. É um poder que vem de Deus. É um renovo que vem de Deus. Então, como, Senhor? Como eu posso ser renovado? Como então que eu posso realmente ter essas asas como águia e correr e não se cansar, e caminhar e não se fatigar? Como? Uma das primeiras coisas que vem para que isso seja renovado em nós é a fé. E como que a fé ela é renovada em nós? Quando eu ouço.
Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço algo de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço, quando eu tenho um contato com Deus, diariamente, esse renovo, ele brota dentro de nós. Quer ver? Um exemplo simples foi o que a Joana estava aqui dizendo dos pequenos grupos, ou aqui do culto. Às vezes, para ir no pequeno grupo, você está cansado e tudo aquela coisa. Porque nem é todo dia que nós estamos dispostos mesmo, mas por causa da renúncia que temos, fala, não, eu estou cansado e tudo, mas eu vou. Quantas vezes eu fui cansado mesmo, cansado. Tem vezes, não sei se já chegou, eu nem em casa ir direto para o pequeno grupo, tem trabalho na faculdade, etc. De lá já vou. E às vezes eu vou cansado, mas eu quero falar uma coisa. Quando eu ouço a palavra, que nós ouvimos o testemunho de um, o compartilhar do outro, a experiência de um, meu, quantas vezes eu saí de lá completamente renovado. Renovado. Fala, meu Deus, é poderoso. É poderoso. Renovadíssimo. E eu falo, Pai, muito obrigado. Quantas vezes? É o contato que nós devemos ter com a palavra. Mas tem uma outra coisa que nesse texto é muito claro. Que quando estamos cansados e fatigados, às vezes queremos começar a fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, conforme o nosso entendimento, na nossa força. E aí começamos a perder a direção daquilo que Deus tem para a nossa vida e começamos a tomar decisões precipitadas, escolhas erradas, pelo fato de estarmos cansados e fatigados e achar que Deus não está a olhar para nós ou nos esqueceu e etc. E aí começamos a meter os pés pelas mãos. Não sei se usa essa expressão aqui. Usa, Judite? E aí começamos a fazer tanta coisa, já estou cansado mesmo e tudo. E aí o Senhor fala assim para nós, epa, olha só, eu vou te renovar e não é como jovens apenas. Mas para isso, aí o Senhor diz no versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Falei, epa, peraí. Ou seja, mas aqueles que confiam e entregam toda a tua vida, o teu coração, tuas limitações, teus problemas, tua família, o teu coração ao Senhor, espera nele, confia nele, então aí ele vai te renovar. Então eu falei, olha, meu Deus, confiar, esperar é confiar ou ter esperança em alguém. Então, espera, calma. Quando não conseguimos esperar e confiar em Deus para que Ele nos direcione em alguns momentos da nossa vida, então ficamos desesperados. O desespero começa a tomar conta de nós. Até nesse último domingo, que foi o Alan que ministrou, falamos um pouco da ansiedade e de não percebermos Deus quando Ele está a mover em nossas vidas e Deus está caminhando conosco, promovendo toda a situação e nós não percebemos que é Deus e também reclamamos e pulamos e etc. Da mesma forma, Deus vem a falar aqui para continuar falando e completando aquela palavra em dizer, espera, calma, vai dar certo. Mas é preciso ter paciência, é preciso esperar, é preciso ouvir Deus, é preciso saber o que realmente Deus tem para as nossas vidas. E uma das coisas que traz essa fadiga, esse cansaço, realmente, é nós não termos a paciência de esperar e de falar, Senhor, a minha vida está realmente gravada nas palmas das tuas mãos. E nada realmente acontece comigo se não for da tua permissão. Eu preciso de orientação. Deus fala conosco, amém? Não fala? Deus fala com o ser humano. Tanto que Ele está a falar conosco aqui agora, através da sua palavra.
Você não está começando a sentir gerando algo dentro de você já, uma força, um poder, um ânimo, de falar, olha, eu estava com aquela dificuldade, tudo, mas, olha, Deus, você não começa a sentir algo interno dentro de si que começa a gerar um poder, sim ou não? Que isso começa a gerar dentro de nós. Você sabe o que é isso? É o próprio Deus. É o próprio Deus dentro de nós, começando a nos dar novas perspectivas, novas soluções, novas saídas para os nossos problemas e, enfim, para as nossas crises e os nossos traumas e tudo mais. Então, quando nós não esperamos, ficamos realmente, praticamente quase perdidos, tomando decisões equivocadas, e isso e aquilo, e isso traz a consequência, levando-nos ao erro, levando-nos a cometer coisas que Deus não agrada, e a falar coisas que Deus não agrada, a viver coisas que Deus não agrada. Isso nos cansa. Cansa o ser humano. E talvez alguns de nós possam estar cansados. Cansado da vida que tem levado. Cansado do que tem acontecido. E talvez tenha dito assim, Deus, como se, Pai, eu não aguento mais. Chegou mesmo assim, ó Deus, eu não aguento mais, Pai. Mas eu quero ler um texto em Filipenses 4, 6 e 7, capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz assim, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos e diz, não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, que a paz de Deus que ultrapassa toda a razão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso é forte. Depois que eu li esse texto ontem, olha, parece que... Não, eu estava cansado ontem também. E eu falei com a minha esposa, falei, Deus falou comigo. Não é que nós não sabemos desse texto, quantas vezes nós já lemos ele, ou já líamos, e etc. Mas tem momentos que parece que a palavra crava ainda mais, pelos momentos que nós passamos. Falei, o quê? Falei, em nome de Jesus, eu rejeito na minha vida toda ansiedade, todo cansaço espiritual. Porque eu entrego nas mãos do Senhor, através da oração e da súplica, todas as coisas, e sei que Deus é fiel, é poderoso, é Senhor da criação, é soberano sobre céus e terra, sobre o reino das trevas, o reino da luz. Ele tudo pode, tem todo o conhecimento. Ele cuida de mim. Ele cuida de nós. E quando nós temos esse entendimento, falamos, não, espera aí, por que eu estou mesmo tão ansioso, tão preocupado? É claro, não vai deixar as moscas reinar, né? A nossa parte temos que fazer. E a maior parte, quem faz é Deus. Então descansa o teu coração, não sei o que está a passar. E o Senhor colocou essa palavra desde a semana inteira aqui no meu coração. Renova. Em nome de Jesus, Deus quer nos renovar. Por isso que há poder quando confiamos em Deus. Renovar o nosso entendimento, renovar a nossa visão. Deus tem falado isso já tem uns 2 meses. Renovar tudo que precisa ser renovado dentro de nós e em nós e através de nós. Temos ali hoje na oração a missionária ali a dizer que nós somos a resposta dessa nação. A igreja é a resposta. Nós somos as pessoas que Deus vai usar para
para trazer a renovação. A renovação começa conosco, dentro de nós. Então qual é o pensamento que tem rondado? Aí o Senhor diz: e a paz de Deus, que excede qualquer razão, que ultrapassa, guardará os nossos corações. Essa é a paz que precisamos. Essa é a paz de que Deus, de guardarmos os nossos corações. Fala, Deus. E nós sabemos que o coração do ser humano é muito importante, porque de lá é que procede as saídas da vida. Tanto coisas boas como coisas más. Ok. E aí o Senhor ainda diz: se você, agora eu digo, se você esperar, se tu esperar verdadeiramente no Senhor, Ele pode mudar a tua situação. Amém? Pode ou não pode? Pode tudo. Essa é a fé. Deus pode. E se Ele quer, eu quero. Nós queremos. Agora um ponto que eu quero também frisar aqui, que o Senhor colocou no meu coração. Então, quando somos renovados por Deus, e então? Aí ele usa uma expressão que subirão com asas como águia. Preciso esperar em Deus, ter paciência, aguardar, estar em oração e súplica, porque Deus vai guardar o meu coração, os meus pensamentos e vai me dar a direção que eu necessito para não andar à deriva da vida. E nós falamos alguns domingos atrás a importância de viver debaixo de um propósito soberano de Deus. Isso nos dá sentido na vida. Se tem algo que nos dá sentido, é viver debaixo de um propósito que nós sabemos que Deus tem para a nossa vida. Isso nos dá força para continuar. Então, olha, não vou caracterizar a águia, porque há muito material na internet que dá para os irmãos pesquisarem bastante sobre as características da águia. A águia é o animal mais usado como símbolo na Bíblia. É o animal que é mais ilustrado, é a águia. E a águia, existem várias características na águia importantíssimas que nos ensinam muitas coisas. Né? E várias vezes a águia é usada. E uma das características que, apenas uma ou duas que eu quero usar também para ser bem breve, é que a águia, ela enfrenta as tempestades e vence. Ela enfrenta, ela não tem medo de lutar. A águia, ela é uma ave destemida. Além de voar a quase 10 mil pés e obter uma velocidade de quase 300 a 320 km por hora, a águia, ela não tem medo de lutar. Nessa passagem, quando o Senhor diz assim, e subirão com asas como águia. Em muitos momentos da nossa vida, nós parecemos que estamos lá embaixo mesmo. Lá embaixo. No cansaço, no desânimo, na fadiga, no querer realmente desistir ou fazer coisas que Deus não agrada. Isso está martelando forte. Mas aí o Senhor quer mover em nossa vida, quer renovar e Ele renova. E nós enfrentamos essas adversidades. A águia, ela enfrenta as maiores tempestades possíveis que ela precisar enfrentar, ela enfrenta. Então Deus, Ele quer, quando somos renovados, Deus nos tira de um estado morto, de um estado morno, de um estado frio, de um estado sem vida, e nos coloca em um estado com vida. Então Ele pega-nos e leva-nos a enfrentar pelas tempestades. Não é um passe de mágica. Isso acontece quando encaramos as situações, lutamos, aguardamos no Senhor, perseveramos, passamos por todas aquelas lutas da tempestade, para que depois a águia possa voar sobre
as nuvens tempestuosas. É isso que a águia faz. Então ela enfrenta. Ela vai lutar, mas para nós não vamos lutar só na força do nosso braço. Ah, tem 10 gajos ali, peraí, vamos ver lá, vou lá enfrentar. Não. Não é isso. É lutarmos no poder de Deus. Porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer qualquer cilada do adversário, do maligno, de Satanás e seus demônios. Então, é maravilhoso quando olhamos para a águia e vemos como Deus também nos ensina e diz: olha, eu quero mudar a situação, o estado da tua vida. Quero tirar de lá de baixo. Você vai passar por grandes lutas, mas vou te colocar num lugar seguro agora. Porque quando somos renovados em Deus, aí nós estamos seguros. Pastor, e aonde que é esse lugar seguro então? Vou te falar. Em Jesus. Nele. Vinde a mim, eu vou te aliviar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É em Deus. Como que é esse negócio? É relacionar com Deus. É viver em Deus. Ouvir Deus. E Ele nos tira de um lugar caído e nos coloca num lugar seguro, nele. Fazendo-nos vencer todas as dificuldades, todas as lutas. Acima das provações, das tristezas, das ansiedades e das derrotas. É nele. Porque nele ninguém é derrotado. Porque Deus não é Deus de perdedor. Deus é Deus de vencedor. Lá em Apocalipse diz, 21, aquele que vencer herdará todas as coisas. Aquele que vencer. E em Deus, mas eu fui, levei prejuízo, fiquei doente, me roubaram. Você não perdeu, você não é derrotado por isso. Minha família, você não é derrotado por isso. Em Deus, nós não perdemos, só ganhamos. Por mais que pareça ser perda, e às vezes até é uma perda, é porque tem algo maior para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Em Deus tudo há um propósito. Deus não faz nada sem propósito na vida do ser humano. Nada. Absolutamente nada. Ok. Deus nos coloca, quando somos renovados, nós encaramos as maiores tempestades. Renovados, cheios de Deus, confiantes em Deus. E aí ele diz, e além disso, nós recebemos uma capacitação do Senhor para subir e vencer. Aí ele fala, correrão e não se cansarão. Por que ele diz isso? E caminharão e não se fatigarão. Nossa vida é feita por muitos momentos. Em raros momentos, nós vamos ter esses voos rasantes de asas como águia, que será veloz. Deus faz algo veloz e encaramos coisas terríveis e rápidos e vencemos. Algumas coisas nós estamos correndo na nossa vida. Ou seja, em alguns momentos Deus nos faz dar passos largos e rápidos no reino de Deus, para ser e para realizar algo. Em alguns momentos nós damos passos largos e rápidos. Deus quer uma coisa rápida. Mas, na maioria das vezes, nós estamos sempre caminhando. É no dia a dia. Ou seja, em muitos momentos também damos passos pequenos, porém constantes. Quem está a perceber isso?
Não explico de novo. Dúvida, dúvida, dúvida. Em alguns momentos, nós damos passos largos e rápidos. Em alguns momentos da nossa vida, nós damos passos pequenos, porém devem ser constantes. E é interessante que existem 3 verbos dentro desse versículo 31 que nós lemos. Primeiro, subir, depois, correr e, por último, caminhar. Eu até estava a ouvir um rapaz a ministrar isso e falando a esse respeito. Ele estava a dizer, é interessante porque na lógica de uma retórica, você sempre termina algo lá em cima. Poderia dizer assim, olha, Deus vai te fazer caminhar, depois você vai correr, e depois quando você correr, você pega o voo e a mensagem termina. Mas na nossa vida, por que houve essa inversão? Por que subir, depois correr, depois caminhar? Porque realmente, o caminhar e não se fatigar significa a nossa rotina do dia a dia. Sabe uma coisa que cansa o ser humano? É a rotina. E o pior se for uma rotina sem o propósito de Deus. Aí é que cansa mesmo. E pega filho, não sei o quê, e vai trabalhar e tudo, vai ali e volta. Gente, isso cansa. E estudar e etc. E fazer compra e não vai. E documento, SF, imposto de finanças e não sei o quê. E as coisas não saem como queríamos. E a rotina vai desgastando. E vai cansando. Esse é o caminhar. Mas o Senhor falou que dentro dessa rotina, quando somos renovados, nós não nos fatigamos. Nós somos alimentados. E principalmente se essa rotina tem um propósito. Tem um propósito natural, obviamente, que é fazer as coisas que temos que fazer. Mas acima desse propósito natural, há sempre um propósito de Deus. Há um propósito para que eu realize tudo isso que eu estou a realizar. Não é possível que é só o dinheiro, não é possível que é só o mantimento, não é possível que é só para dar uma boa educação sem objetividade. Não é possível. Não pode. Tem que ter algo a mais. A nossa vida tem um sentido. E que não é terreno. Isso eu não tenho dúvida. As coisas vão só agregando para que o plano, o propósito que Deus tem na nossa vida se cumpra. Se realize. Então vamos ter momentos que vai ser rápido, vamos dar passos largos, mas na maioria do nosso dia a dia não, é um passo de cada vez. E isso nos causa dano muitas vezes. Porque nós queremos as coisas rápidas. Mas até nessa rotina, Deus nos renova. Até nesses momentos do dia a dia, nós não podemos ficar fatigados.